Olá, hoje é dia da gente falar de desenvolvimento humano. Minha convidada de hoje, natural de Esteio, filha do seu Osmar e da dona Cleonice, graduada em Gestão de Pessoas, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Coaching pela Universidade Leonardo da Vinci. Atua em todos os subsistemas de recursos humanos, com foco em planejamento estratégico, treinamentos e desenvolvimentos, criações e implantações de projetos internos empresariais. Hoje teremos uma conversa de peso com Aline Forte. Seja muito bem-vinda, Aline, para essa conversa de peso. Muito obrigada pelo convite. Natural de Esteio. Esteio. Vive hoje ali em Esteio. Sim, em Esteio. Trabalha também bastante em Sapucaia. E Porto Alegre, região metropolitana. É uma pessoa que está engajada também nas questões locais, né? Vice-presidente administrativa da CIS. Vamos conversar sobre tudo isso hoje. Por que essa área? Eu entrei nessa área logo quando eu pensei, quero trabalhar e me apaixonei na parte de comunicação com as pessoas dentro da empresa, né? Na época se chamava de departamento pessoal, ainda hoje muitas empresas utilizam essa nomenclatura, né? E ela é bem necessária. E eu descobri que ali a gente tinha um contato com os trabalhadores e aquele mundo ali me viciou. E aí depois... Tinha 16 anos naquele momento. 16 anos naquele momento. Já sabia que seria isso na tua vida? Sim. Aí eu fui fazer um técnico em administração de empresas, né, que na época se chamava assim, né, o curso. E ele abrangia vários métodos ali, várias disciplinas, né? E aí tinha direito do trabalho, né, folha de pagamento, estatística, enfim, e eu, a parte de psicologia, e eu não. Realmente saber fazer a folha de pagamento, saber fazer essa entrevista. Na época era muito diferente, a gente está falando aí de um pouco tempo atrás. Só 20 a gente está falando aí, tudo certo. Lá do ano 2000, mais ou menos, né? E então era um outro formato, né? E eu me apaixonei, eu digo, não, eu quero trabalhar nessa área. E aos poucos eu fui descobrindo que a parte de departamento pessoal, então, ela lidava com cálculos, ela lidava com estatística, ela dava indicadores, né, todas essas coisas, e muito forte o direito do trabalho, né, a legislação trabalhista. E eu mesmo assim não me encantei pelo direito, eu me encantei na parte de administração mesmo, focada na área de gestão de pessoas. Enxergar números, traduzir números. Isso, aí eu fui descobrindo que a parte de gestão de pessoas, né, apesar de todo mundo achar que é humanas e tal, mas tem muito cálculo. E esses cálculos, eles conversam contigo. Né? Então, a parte de indicadores, ela é o que planeja, né, a vida da empresa no cronograma dele anual. E aí eu comecei a me encantar nessa parte. Por exemplo, as pessoas hoje falam muito de treinamento, desenvolvimento, mas isso requer números. Então, o financeiro vai sempre estar em contato com a área de gestão de pessoas. A área ela passou por algumas transformações e vem passando, né? Porque na medida que o ser humano está evoluindo, a área também tem que evoluir junto. Ela caminha junto. Ela caminha junto. Então, já se chamou de departamento pessoal, como eu disse, algumas empresas ainda usam essa nomenclatura. Recursos humanos, né, desenvolvimento pessoal, várias empresas utilizam a nomenclatura, mas o fato é que algumas pessoas, algumas empresas, elas passam a parte contábil, né, de folha de pagamento para o contador. Então, às vezes, terceirizam essa folha de pagamento, né? Mas, então, sempre vai andar junto. Depende do que a empresa quer. Se a empresa quer
trabalhar com esse... Não tem como misturar recursos humanos, gestão de pessoas e departamento pessoal, às vezes, para um funcionário fazer, porque são coisas distintas, né? Então, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada na minha área. Eu gosto demais. Claro que eu tenho ainda muito que aprender. Cada dia é um aprendizado, né? Cada empresa é um aprendizado. Mas eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada na área. A gente ajuda as empresas nos ajudam a crescer também. Exatamente. É sempre uma escola que não termina nunca. Exatamente. E assim, ó, é dor de cabeça, é uma loucura, mas é maravilhoso, assim. E eu sempre digo, e as pessoas dizem assim, ai, a Aline, ela parece que ela gosta quando tem problema. Mas isso é um desafio, né? Exato. É que assim, cada empresa tem seu porte, né? Então assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes, né? E com 11 mil funcionários, 12 mil funcionários, 3 mil funcionários. Então, hoje, quando tu atende uma empresa de pequeno porte, né, ou médio porte, os problemas, eles são iguais, eles só mudam o nome das pessoas e o endereço, né? A maioria das coisas, das vezes, assim, a gente já viu, né? Então, a gente já tem aquela experiência de saber mais ou menos o caminho que a gente pode tomar para conseguir resolver. Agora, é o que eu digo, quando, até mesmo na vida pessoal, né? Quando a gente está num problema, a gente não enxerga como aquele que está de fora, né? E isso acontece com os clientes. Quando eles estão dentro daquele problema, eles acham que o problema é grande, de fato, o problema da gente sempre vai ser o maior, né? Mas quando chega o consultor, eu digo, não, a gente vai fazer assim, assim, tem essas oportunidades. Nossa, a gente não tinha percebido. E às vezes é uma coisa muito simples, né? Mas são pessoas, então eu acredito que tudo seja na linguagem, né? Tem clientes meus que, tenho que tratar fulano, tá há 30 anos na empresa, eu tenho que ter uma linguagem com ele diferente, porque ele seguiu realmente, tem que ter uma linguagem diferente do que aquele que recém começou, enfim. Mas existe uma coisa que a gente nunca pode esquecer, direitos e deveres. Então, sempre tem um limite, né? Não é porque o funcionário está 30 anos dentro de uma empresa que ele pode ter algumas coisas a mais do que aquele que está 90 dias. Que ele não tenha limites. Isso, exatamente. Que ele não tenha que bater o ponto eletrônico dele, que ele não tenha que dar satisfação onde ele está, que ele possa sair do ambiente de trabalho dele a hora que ele quiser, ou que ele pode responder para o proprietário da empresa como ele pensa, né? Como ele imagina. Não existe. Como está um departamento de recursos humanos dessas grandes empresas, dentro da perspectiva das mudanças da legislação, né? Que tiveram uma flexibilização muito grande nos últimos períodos, sobretudo no ano passado, né? Acho que nem tudo está bem adequado, acomodado depois dessas grandes mudanças, mas talvez as maiores mudanças que a gente tenha tido nos últimos, sei lá, 70 anos do nosso primeira, Brasil, né? A primeira mais após 70 anos. Realmente, exatamente, né? a que teve mais impacto, né, na verdade. Como estão percebendo e vivendo isso? Na realidade... Está equilibrada essa balança? Antes ela estava mais desequilibrada para um lado e para o outro? Como tu está enxergando isso? Eu, assim, é que essa nova legislação que veio aí em 2017, em novembro de 2017, Isso. né, ela ainda tem muitas brechas, como toda legislação, né, dentro da CLT ali tem muitas brechas. Ou seja, algumas coisas não estão claras para as empresas e ainda se tem muito aquela questão de não, isso vai me dar problema, né? Ainda está muito enraizado algumas... O empresário tem medo ainda. O empresário tem medo, né? E o funcionário contrapartida, ele tá com receio de que mudou, mas ele também não sabe o que mudou. Porque a legislação, ela é uma coisa ela é um fator de interpretação, né? Então,
Tudo depende. E como a gente cresceu ouvindo de barriga de mulher e de cabeça de juiz, ninguém sabe o que pode sair, né? Exatamente. Hoje, de barriga de mulher tá fácil, né? Os ecos resolvem, as ecos resolvem bem essa parte. De cabeça de juiz não tem nada que resolva ainda, exatamente. Não. Mas, contrapartida, os juízes também tiveram que se adaptar. Porque, antigamente, é muito raro se ouvir assim, o funcionário colocou uma reclamatória trabalhista e tal, entrou com uma reclamatória trabalhista e perdeu. Né? As empresas nunca ganharam. Sem ter direito, muitas vezes. Empresas, né? Olha, é raro uma empresa que nunca tenha perdido, né? Assim, o máximo era acordo. Né? Eu não posso adentrar muito na área do direito do trabalho, né? Porque sim, tu não viveu o tribunal exatamente. Não, né? não. Eu já fui em algumas, como o máximo que eu posso fazer é acompanhar como preposta, né? Mas não. Agora, o que acontece? Eu sei que dentro da minha área, por que eu fui fazer uma... Às vezes as pessoas me perguntam, por que tu foi fazer uma especialização em direito do trabalho? Eu fui fazer porque de curiosa, né? E porque tudo que eu falo para um funcionário eu tenho que ter embasamento, né? Ou que eu falo para um cliente, eu preciso ter embasamento, porque eu escuto muitas vezes, né, do cliente, mas eu vou me certificar, será que pode isso mesmo? Eu vou me certificar com o jurídico. É excelente, tem que se certificar, eu sempre digo, tem que se certificar com o jurídico. Só que para eu não ficar só falando, então hoje eu consigo fazer um parecer, né, meu, e aí ali eu coloco o meu registro profissional e eu estou dando aquele parecer. O meu parecer ele não é jurídico, ele é o meu parecer sobre determinada situação, né? Então, eu não posso bater martelo pelo cliente, muito menos pelo jurídico, mas o meu ponto de vista, hoje, ele não fica só na fala. Eu transcrevo ele e eu entrego, né? Então, e tem assim, por mais que a legislação seja bem antiga, tem muitos pontos que os clientes ainda e os próprios funcionários, enfim, as pessoas têm algumas dúvidas que pra gente, como consultor, é muito simples, né? Outro dia um cliente teve uma ideia, né, de acumular as 2 horas extras para ele fazer no sábado, né? Como pode? Então, porque a legislação ela diz que o funcionário pode fazer até 2 horas extras diárias. Então, ele entendeu que se ele não deixasse, né, o funcionário fazer as 2 horas extras diárias, ele poderia acumular aquelas 2 horas extras e fazer no sábado. Tipo 10 horas no sábado, 2 horas de cada dia, mais ou menos isso? Isso, exatamente, né? Então... A hora extra só pode depois de aplicada toda a jornada de trabalho, né? Por isso chama-se hora extra. Senão seria dia extra, né? Mas assim, o que acontece? O que para nós é rotineiro, É óbvio, né? As pessoas não é. Para as pessoas não é. E isso não é só na minha profissão, na tua profissão, na profissão de qualquer pessoa. Isso é geral, né? Às vezes eu posso ter uma febre e ir no médico e tô morrendo. Não tá morrendo, tu tá com a febre, te acalma lá. Então, assim, cada um tem o que se torna pro profissional, às vezes, um pouco engraçado, porque é aí que tá a graça do trabalho da gente, né? Porque senão seria muita seriedade. Quero saber como é que foi essa migração, essa escolha pelo coaching como uma das ferramentas que tu utilizas nas tuas consultorias. Sim. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com a Aline Forte. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a consultora de desenvolvimento humano, a Aline Forte. A gente conversou um pouco dessas mudanças da lei trabalhista, né, dos setores de recursos humanos das empresas, o famoso RH, antigo DP, falar de algumas empresas que ainda usam o DP como sendo o nome do setor. Talvez
Talvez o que exista de mais moderno em tudo isso seja a aplicação de técnicas, né? Dentro da tua consultoria, tu optou pelo coach, por exemplo, como uma forma de, vou chamar de terapia, mas como uma forma de relação na construção com o cliente e com o cliente dele, né? O trabalhador. Como é que chegou nessa escolha como um caminho de vida? Os clientes até me chamam, hoje chegou minha coach. Eu acho engraçado porque é uma forma carinhosa, né? Mas eu não me considero, né, apesar de ter a formação, porque eu uso as ferramentas, né, no momento que a gente está desenvolvendo algum trabalho. Então, tem vezes que não é necessário, mas tem outras que eu acabo aplicando algumas ferramentas, né, da área de coaching para obter alguns resultados, como, por exemplo, quando eu converso com os funcionários. Eu gosto muito de conversar com os funcionários, porque eles não são formigas operárias, né? Então, assim, são seres humanos que estão ali. E hoje se vem batendo muito nessa tecla, né? Às vezes, tu precisa... eu vou mandar o funcionário para fora da empresa para fazer um curso. Ou então eu vou demitir o funcionário porque ele não está rendendo. Enfim, N situações. Porém, se tu chama o funcionário e tu conversa com ele, né, naquela conversa rápida, tu consegue identificar muitas coisas, né? Inclusive em relação ao diretor da empresa, exatamente, ou ao líder dele. Exatamente. Então, assim, o que acontece, mas é mais cultural na nossa região, principalmente, né? Essa parte da gestão, né? Então, algumas pessoas ainda pensam, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. A gente tem que moldar, né? As coisas mudaram, as gerações mudaram, né? Mas a gente não vai mudar a cabeça de todo mundo, né? Tem coisas que eu também prego o pé e acho que é isso, né? Que todo mundo tem que se desenvolver aos poucos, né? Mas essa parte E é importante que a gente não abra mão das nossas convicções. Exato, também, né? exatamente, porque faz parte da nossa e personalidade. pela cabeça do outro não é necessariamente o meu caminho, né? Então o que acontece? O funcionário, às vezes, tu vai conversar com ele e ele te diz uma coisa que está acontecendo, até no nível pessoal, né? Que aí tu já identifica por que ele está deixando de entregar aquele resultado. E às vezes ele está precisando de uma coisa tão simples que a empresa pode resolver, né? Antigamente a gente tinha essa ideia de que a pessoa é um profissional. Isso. E daí ela não precisa ter coração, não pode ter coração. Sempre diz, né? Do portão, ainda se dizem isso, né? Do portão para dentro, os problemas pessoais ficam do lado de fora. Eu concordo com isso, porque nós somos profissionais, nós temos que ter uma concentração para resolver, né? Produzir dentro do nosso trabalho, mas nós não somos duas pessoas. Então, né? Esse é o equilíbrio, né? Então assim, se fala muito de gestão emocional, né? É isso, nada mais, nada menos do que isso, né? A gente tem que ter a gestão emocional do autocontrole, de poder dar um limite. Essa linha é muito estreita, ela é muito próxima, né? Obviamente, se eu tiver com um filho, né, um ente querido, enfim, com um problema de saúde, é inevitável deixar esse problema do portão para fora e produzir com a mesma qualidade que se ele tivesse plenamente bem. Aline, hoje a gente fala muito, tu falou inteligência emocional, né? Uma das inteligências que a gente tem ou não. Se fala muito em soft skills, né? Essas habilidades finas orientadas à convivência em grupo. A gente nunca teve tanto acesso à informação na história da humanidade quanto hoje. E à disposição da gente num celular, né? Na palma da mão. Por que tem tanta gente idiota ainda nas empresas, assim, fazendo bobagem? Eu acho que é para divertir a gente, né? Eu me divirto, né? Mas o empresário paga conta por isso, às né? vezes eu... Esse é o problema. Às vezes eu
faço algumas idiotices também, né? Quem não, né? Mas, enfim, né? Hoje a tecnologia está aí, como tu falou, né? Antigamente a gente bloqueava o sistema da internet, ninguém vai usar a internet ou vai entrar só nos períodos que eu quiser. Hoje o teu funcionário tem um celular na palma da mão e muitas vezes é a ferramenta de trabalho Ferramenta dele de também. trabalho. Só que é fácil ele desviar no meio do caminho Exatamente. a todo momento. Exatamente. Então, isso é um grande problema, porque as pessoas querem entrar numa modernidade, né? Eu sempre digo, né? O inteligente, tem pessoas inteligentes, tem pessoas espertas, né? Então, às vezes, nem sempre o inteligente é esperto, né? E o esperto não é tão inteligente assim, né? Eu sempre digo, olha, as coisas, assim, é raro encontrar um que tenha um conjuntinho, né? De esperteza e inteligência junto. Mas, realmente, às vezes, e a maioria dos funcionários, né, eles tentam burlar o sistema e vão tentar burlar sempre, né? Mas não é porque são idiotas ou porque são desfavorecidos de informações. Muito pelo contrário, eles são bem esclarecidos de informação, mas eles querem usar aquela informação a nível de malandragem. E aí é que a empresa vai à loucura, porque a empresa tem as ferramentas de advertência, de chamar, de conversar, de ter toda uma estrutura, né? Mas a gente tem que partir do princípio que são pessoas adultas. Por mais que tu não consiga, os clientes que eu trabalho, eu sempre digo, não tem como, as pessoas não são robôs. Não tem como ele deixar o problema lá fora e vir. Mas todos são adultos. Todos são adultos e todos têm que saber os direitos e deveres. Então, eu compro muito a questão da disciplina dentro da empresa. Até onde pode. Porque muitos clientes, assim, o fulano saiu do local de trabalho, né, e foi lá conversar na portaria. O que esse funcionário vai me dizer quando eu falar para ele que não pode fazer isso? Ele sabe que não pode fazer, né? Mas o que ele vai me dizer? O que ele vai dizer pro gestor dele? Ninguém me avisou. Eu não sabia disso. É o típico do ser humano, não é? É o típico do ser humano. Vai tentar dar uma desculpa esfarrapada. E daí tu vai dizer o quê? Então, a gente aprendeu que é mais fácil dar desculpa, a gente é premiado quando a gente mente. Isso. E não quando a gente diz, olha, eu fiz, Exatamente. eu errei, eu cometi esse pecado, né? Exatamente. Pecado no sentido então, de falha, né? Hoje tem as normas, né? Hoje a gente pode resolver um problema assim com normas internas. Porque dentro da casa da gente, a gente tem as nossas normas, né? Por exemplo, se eu vou na casa de uma pessoa, eu não vou chegar lá pulando no sofá, abrindo a geladeira, comendo tudo que tem no armário, no né? meu caso, às vezes, se eu for na casa da minha mãe, posso. Eu já vou direto onde está o chocolate. Mas assim, essa educação, né, é que tem que ter dentro do mundo corporativo também. Tu não vai chegar Mas é uma fazendo... epidemia do uso do celular, por exemplo, As pessoas não conseguem frear isso na vida delas. Não consegue, assim, e isso é um grande problema, porque tu perde a concentração, a produtividade da produtividade empresa, cai, do negócio cai muito. Porque não é só pelo tempo que ela se dedica, é o tempo que ela está preocupada se teve uma chamada, se teve olhar. As pessoas acordam no meio da noite e vão primeiro olhar e é celular. instantâneo, né? É instantâneo, né? Apitou, tem que ver quem é. É um grupo mandando besteira, mas é que eu já parei, né? Porque o que acontece? A gente precisa de alguns segundos para o cérebro da gente associar o que a gente estava fazendo de novo e continuar. Mas a gente precisa retomar, né? E, enfim, não é tão automático assim. E a CIS? Vice-presidente administrativa da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Sapucaí do Sul. Isso aí. É um grande privilégio poder fazer parte e estar tão perto de pessoas extremamente experientes, né? Eu jamais imaginei receber um convite, né, de tamanha importância. Porque Sapucaí tem empresas enormes. Tem. Estão representadas na entidade. Isso, exatamente. E, enfim, né?
quando eu recebi o convite, eu já participava da CIS como diretora de qualidade, né? Onde a minha vice-presidente da qualidade era a Virgínia, né? Proprietária da farmácia de medicamentos de manipulação, né? Medicalis. Então, na época, ela havia me convidado como diretora dela e a gente vinha fazendo alguns trabalhos de cursos ali para a associação, para o município, enfim. Ficamos 2 anos e após, então, esses 2 anos eu acabei recebendo esse convite, né, do atual presidente, Douglas Santin. E eu fiquei extremamente feliz, né, e muito preocupada, porque é uma responsabilidade bem grande, né, porque tu acaba representando, né, as pessoas ali, teus associados ali, que mantêm a associação, né, então é bem importante, assim, manter com que eles estejam presentes e prestar contas, né, afinal, para eles, né, do que a gente faz. São a razão da entidade. Exatamente. E aí eu tenho uma equipe lá que é maravilhosa, né, então, aos pouquinhos a gente vai encaixando as peças. Adorei falar contigo. Também, muito obrigada. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. E claro, a gente sempre que pode volta para esse assunto, abrange ainda mais, trata dele de várias formas, porque desenvolvimento humano é uma necessidade constante. Quanto mais a gente caminha desenvolvimento mecânico, eletrônico, digital, mais a gente vê o quanto a gente precisa desenvolver as nossas pessoas, né? Os nossos talentos humanos. Exato. Hoje, numa conversa de peso com essa consultora de desenvolvimento humano, Aline Forte. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.